Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de número 7 do curso Inteligência Conjugal, Segredos para um Casamento de Sucesso. Eu fico muito feliz em saber que você está aí conosco, porque isso significa que você valoriza o seu casamento e também deseja ser instrumento de bênção para a construção de outros casamentos saudáveis. Essa é nossa aula de número 7. As aulas foram construídas a fim de que, se as pessoas quisessem somente assistir uma, duas ou três aulas, que pudessem fazê-lo. Então, você assistindo essa aula somente irá construir, irá auxiliar na formação de um casamento mais sólido. Contudo, o ideal, de fato, seria que você pudesse assistir nossa playlist com todas as 16 aulas que nós estamos preparando especialmente para você. Se você tem assistido às nossas aulas e gostou do curso, dê um like, curta, porque isso é importante para o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, que você também possa fazê-lo se assim desejar. Seria uma alegria muito grande para nós tê-lo como um inscrito no nosso canal, porque então você terá toda essa facilidade de ver os outros vídeos e ter as notificações assim que nós postarmos outras aulas do curso. Então, se você quiser também acionar o sininho para ter essas notícias sobre os novos vídeos, você pode fazê-lo sem nenhuma dificuldade. Eu quero dizer que é de fato um prazer muito grande estar juntamente com você, participando desse tempo em que estamos juntos lutando pelo bem das famílias, pelo bem dos casamentos. A nossa aula de número 7 tem como título Fuja da idolatria conjugal. Nós estamos trabalhando para que você tenha um casamento de sucesso, para que você descortine determinados conteúdos que de fato vão fazer com que o seu casamento seja melhor. Mas mesmo as coisas boas, se forem colocadas desmedidamente, exageradamente, podem se tornar coisas más. Nós sabemos que a morfina pode ser extremamente saudável para aquele doente que está sofrendo, doente terminal, que está passando por momentos de crise na sua saúde, sentindo dores terríveis, mas por outro lado ela pode ser também instrumento de entorpecência, dependendo do modo como nós administramos uma substância. Ela pode ser bênção ou pode ser maldição. Dependendo do momento em que nós administremos uma substância também, ela pode ser bênção ou pode ser maldição. O segredo da vida está na posologia. E até mesmo o casamento, se for valorizado ao extremo como uma espécie de idolatria, isso terminará sendo prejudicial para o marido, para a esposa. A autoestima é algo extremamente importante, mas o exagero da autoestima torna-se vaidade. O prazer pela comida é algo maravilhoso, mas o exagero pela comida torna-se glutonaria. A vontade de ter uma aparência agradável e elegante é útil e virtuoso, mas o exagero nessa preocupação pode se tornar vaidade e egocentrismo. Portanto, nós precisamos ter cuidado com os exageros. O pecado do Éden foi exatamente o pecado do exagero. Deus já tinha permitido que os homens tivessem um quinhão de conhecimento. O problema do Éden foi o exagero do desejo de conhecer,
porque eles quiseram conhecer como Deus, quiseram conhecimento exagerado. Nós não podemos idolatrar os nossos maridos, não podemos idolatrar as nossas esposas. Bem verdade que nós somos uma só carne, mas apesar de sermos uma só carne, nós não podemos sufocar a outra. Nós como corpo somos uma só carne, mas o pulmão não sufoca o coração, nem o coração fica pressionando o pulmão, ao contrário, eles estão juntos, fazem parte do mesmo conjunto corporal, mas cada um fica no seu respectivo espaço, sem avançar, sem pressionar, sem colocar um fardo mais pesado do que o outro pode aguentar. Nós só podemos idolatrar uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Ninguém gosta de ser colocado no pedestal, ninguém gosta de estar sentado no trono que só compete a Deus estar. O trono de Deus tem uma espécie de fogo que tudo aquilo que nós colocamos em cima dele tende a derreter. Mesmo o ouro mais fino, se nós colocarmos no trono de Deus, ele derrete e se esvai. E se nós colocarmos os nossos cônjuges, o nosso marido, a nossa esposa, nesse lugar que deve ser consagrado especificamente e unicamente a Deus, ele pode vir a derreter. Portanto, lute para ter um casamento saudável e não um casamento doentio e não uma valorização excessiva. Sabe aquela frase que a gente escuta muito as pessoas dizerem: eu não consigo viver sem você. Nós precisamos rasgar essa frase. Eu amo a minha esposa, mas eu posso viver muito bem sem ela. O fundamento da minha alegria, o fundamento da minha felicidade não é a minha esposa. É muito bom nós estarmos juntos, mas se um dia, quem sabe, ela se for, eu vou sofrer sem dúvida, mas eu vou continuar vivendo bem, porque a fonte da minha felicidade não está nela. A fonte da minha felicidade está, de fato, em Deus. Ele é a água pura que nos sustenta. Ele é a fonte verdadeira. Todas as outras fontes são rotas, são misturadas com barro. Por isso nós temos que ter um casamento que modere a valorização do outro. Nós devemos valorizá-lo profundamente, mas nunca supervalorizá-lo, porque isso não é bom nem para você, que valoriza, nem para ele, que é supervalorizado. Não idolatre o seu casamento. Tenha um casamento saudável, tenha um casamento de valorização moderada e não de supervalorização, não de uma dependência doentia, porque isso não é interessante para a sua saúde conjugal. A guerra produz muitas histórias e uma delas é acerca de um soldado que estava noivo, mas tivera que deixar a sua futura esposa no seu país de origem para lutar na Segunda Guerra Mundial. E depois de 2 anos de guerra, ele recebeu um bilhete da sua amada dizendo que ela não iria esperá-lo mais, pois estava de casamento marcado com outro senhor. E ela se desculpava porque sabia que ele gostava muito dela e que talvez ele nem conseguisse mais viver com ela distante. Aquele soldado pegou o bilhete e imediatamente respondeu com uma pergunta. E a pergunta era: qual o seu nome mesmo? Essa história ela pode servir de lição para as nossas vidas. É claro que aquela pergunta foi uma pergunta tão somente retórica, mas deve nos servir de lição para que a gente não exagere no cuidado, não exagere na dependência, não exagere na valorização do outro. Nós podemos ser muito felizes, ainda que os nossos casamentos não estejam tão
bem assim, nós podemos viver uma vida de alegria, de contentamento, ainda que estivermos passando por crises no nosso casamento. A minha alegria, a sua alegria, marido, a sua alegria, esposa, não pode estar em outro fundamento senão na pessoa de Deus. Não deifique o seu cônjuge, não coloque ele nesse trono que somente compete a Deus se sentar. Uma outra história de guerra, um soldado também, ele recebe a notícia de que a sua namorada estaria de casamento marcado, e ele então, numa brincadeira talvez até sem graça, ele pede para todos os seus companheiros de batalhão enviarem fotos das suas respectivas namoradas para o soldado, e ele então responde a carta colocando todas as fotos juntas e enviando para a sua futura esposa, perguntando: qual de você é essas mesmo? De maneira que isso pode nos incentivar a entender que o casamento é extremamente saudável quando bem vivido e quando nós dimensionamos corretamente o valor que damos ao nosso cônjuge, não subdimensionando nem superdimensionando a sua importância, mas dando a valorização adequada àquela que Deus deseja que de fato a gente dê para os nossos companheiros. Um grande abraço para você e eu espero você na próxima aula de número 8. Um grande abraço.